Olá, pessoal! Voltamos com a nossa aula de Teoria Geral do Direito e hoje iniciamos um novo tópico da nossa disciplina que diz respeito às considerações sobre os bens jurídicos. Vimos aí nas aulas anteriores o estudo aí dos sujeitos da relação jurídica, que são as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Vimos também o local, a sede jurídica onde devem ocorrer essas relações, denominado domicílio, e agora vamos estudar o objeto dessas relações, que é justamente os bens jurídicos. Em termos legais, a disciplina a respeito dos bens jurídicos está estabelecida nos artigos 79 a 103 do Código Civil. Em linhas gerais, conforme nos ensina a doutrina, os bens jurídicos, ele é uma espécie do gênero coisa. E, conforme a doutrina ensina, os bens são justamente aqueles que são passíveis de serem apropriados pelo homem. E, além de eles serem apropriados pelo homem, ele tem uma expressão econômica. A coisa não necessariamente pode ser capturada, apreendida pelo homem e transformar isso em uma questão econômica, uma questão de valor econômico. Por exemplo, são coisas, o ar, o mar, isso a gente não pode capturar, apreender pela própria ação humana. Então, essa é a principal distinção entre coisas e bens. E para o direito, há a preocupação apenas com relação ao estudo dos bens jurídicos. Com relação ao estudo dos bens jurídicos, tem dois pontos fundamentais para a gente entender essa disciplina legal. Primeiramente, vamos relembrar aí os antigos estudos com relação aos bens jurídicos. Desde o Império Romano, do direito romano, se estuda os bens jurídicos. Mas os bens a partir de uma percepção entre bens corpóreos e bens incorpóreos. Os bens corpóreos, segundo acreditava-se pelos romanos, eram todos aqueles que são passíveis de serem sentidos pelo tato. Se eu posso encostar e se eles são materializáveis, então significa que é um bem corpóreo. Temos vários exemplos de bem corpóreo. A blusa que eu estou vestindo é um bem corpóreo. O celular que você pode estar assistindo essa aula é um bem corpóreo. O notebook, tudo são bens que são materializáveis de uma forma concreta, que são passíveis de serem tocados, atingidos. Já os bens incorpóreos são aqueles que existem no plano abstrato ou ideal. Como exemplo aí de bens incorpóreos, poderíamos utilizar aí os softwares. Vários softwares aí que nós utilizamos nos nossos aplicativos que utilizamos, eles existem no plano abstrato. Outro exemplo seria os direitos autorais, questão também que envolve um bem incorpóreo, que existe no plano abstrato e em que, em tese, não é passível de ser materializado em forma, em substância, em matéria. Outro conceito importante também, que é atrelado à noção de bem jurídico, é a questão do patrimônio. E como a doutrina nos ensina, o patrimônio é aquele complexo, é um conjunto de relações jurídicas que uma pessoa tem e essas relações ela tem que ter uma expressão econômica. Para o direito, o patrimônio é denominado como universalidade de direito. Isso significa que o patrimônio abrange uma variedade de bens, bens corpóreos, bens incorpóreos, passivos, que são as dívidas, ativos, tudo então compõe o patrimônio. Além disso, outra noção importante que a gente tem junto com o patrimônio diz respeito dele ser o princípio norteador das obrigações. Isso significa que o devedor, quando ele assume aí uma obrigação, ele responde por ela na medida do seu patrimônio. Então, significa que se porventura for contraída uma dívida, ela vai apenas até onde o patrimônio, essa universalidade de bens e direitos e relações jurídicas
pode abranger. Feitas essas considerações iniciais, partimos para a classificação que é estabelecida pelo Código Civil a respeito dos bens jurídicos. Em tese, o Código Civil ele optou por uma classificação de 3 espécies distintas de bens. A primeira classificação diz respeito aos bens considerados em si mesmo. Além disso, nós veremos também os bens reciprocamente considerados e ainda a terceira classificação, que diz respeito aos bens públicos. Com relação a essa classificação denominada bens considerados em si mesmo, nós vamos levar em consideração as qualidades físicas e jurídicas destes bens. Como esses bens eles se apresentam. A primeira subclassificação dentro dessa espécie de bens considerados em si mesmo, trazidas pelo Código Civil, é o que temos com relação aos bens imóveis versus os bens móveis. Essa é a classificação mais importante estabelecida dentro do Código Civil e leva justamente em consideração as características desses bens. O primeiro deles é os bens imóveis, e os bens imóveis, sua classificação está prevista no artigo 79 do Código Civil. Em regra, os bens imóveis, eles podem ser classificados, primeiramente, por aqueles que estão de acordo com sua própria natureza. Isso significa que os bens imóveis são aqueles que não podem ser transportados, movidos, sem perder a sua característica essencial. Bens imóveis por sua própria natureza são pouquíssimos, porque o resto é tudo denominado por acessão. Um principal exemplo que nós temos aí de bem imóvel por sua própria natureza é o solo, é a superfície. E além disso, consideramos outro bem imóvel por sua própria natureza, tudo aquilo que tiver no subsolo e também o ar, o espaço aéreo. Esses são considerados os bens imóveis por natureza. Com relação ainda aos imóveis, nós temos outras 2 subclassificações que elas estão ligadas, que são os imóveis por acessão. Os imóveis por acessão significa nada mais nada menos do que as questões que são agregadas, que colam entre si. Então, todos aqueles bens que se incorporam, que se aderem, que colhem ao imóvel por natureza, será considerado um imóvel por acessão. Então, nós temos 2 espécies de acessão. A acessão natural diz respeito a questões advindas da própria natureza. Então, aqui um exemplo que a gente pode citar de imóveis por acessão da natural seriam as árvores, os cursos de água, rios, riachos, pedras. Tudo isso significa imóveis por acessão natural, advindos da própria natureza. Além disso, nós temos os imóveis também por acessão artificial ou industrial. Nesse caso, estamos diante do imóvel em que há aí uma intervenção humana que irá agregar um outro bem ao originário, que é o imóvel por natureza. Nesse ponto aqui, por acessão artificial ou industrial, nós temos como exemplo aí as edificações, casas, apartamentos, construções em geral. Tudo isso tem intervenção humana. É por meio da força humana, da obra humana, que criamos aí um imóvel por acessão artificial ou industrial. Outro exemplo que posso citar para vocês diz respeito às plantações. Também são feitas por força do homem. Um homem que vai, ara a terra, separa as sementes, lança ao solo e depois faz a colheita daqueles frutos. Então, significa também que são imóveis por acessão artificial ou industrial. É importante aqui ainda destacar com relação aos imóveis por acessão artificial ou industrial 2 observações que estão previstas no artigo 81 e 84 do Código Civil. O artigo 81 estabelece o seguinte: não
perdem o caráter de imóveis. Aquelas edificações que, separadas do solo, mas conservam a sua unidade e elas forem removidas de um lugar para o outro. É de se destacar, volto a frisar, que os imóveis eles são justamente caracterizados por essa impossibilidade de serem deslocados de um lugar para o outro. Porém, há aquelas espécies de casas aí pré-moldadas em que elas estão construídas num plano, mas elas podem ser transportadas para outro. Mesmo que elas possam ser deslocadas de um ponto a outro, não faz com que essa obra, essa edificação, essa casa, por exemplo, de pré-moldado, ela não perde a característica de imóvel. Outro ponto importante para ser destacado diz respeito aos materiais. Ou seja, todo aquele material de construção que é provisoriamente separado de um prédio e que nele vai ser, de novo, reempregado, ele também não perde a característica de bem imóvel. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Vamos supor aí uma obra de ampliação numa residência que queira construir aí uma área gourmet. E aí, durante o momento que está fazendo essa obra, são retirados aí algumas madeiras, algumas janelas e portas da construção original. Esses materiais, eles foram destacados do imóvel, mas eles futuramente vão ser reempregados nessa obra de ampliação da área gourmet. Então, a partir do momento em que eles são retirados, mas que eles voltam a ser empregados de novo no imóvel, eles são considerados imóveis. A distinção fica com relação ao artigo 84. No artigo 84, significa aqueles materiais que são destinados à construção, a alguma edificação, para construir uma casa ou um prédio, mas que, enquanto eles não forem empregados na obra, eles serão considerados móveis. E da mesma forma, quando esse imóvel for demolido e eles forem destacados e não forem reempregados no prédio, eles também são considerados móveis. Isso significa que antes, de ser edificada aí o prédio ou uma casa, os seus tijolos por si só são materiais e são avulsos e são considerados bens móveis. Por fim, a última subclassificação que nós temos com relação aos bens imóveis são aqueles bens que, por força da lei, são considerados imóveis. Ambas as hipóteses que são trazidas no artigo 80 são bens, na verdade, imateriais, incorpóreos. Porém, o legislador ele entendeu em classificá-los como bem imóvel. O primeiro exemplo são os direitos reais sobre imóveis e ações que o asseguram. Os direitos reais aqui vai ser uma disciplina específica que os senhores vão ver no 7º período, denominado direitos reais. Mas só para adiantar, o que seriam esses direitos reais? Seria um direito, por exemplo, ao usufruto de um determinado imóvel, a hipoteca de uma casa, de um apartamento, o penhor, tudo isso configura-se como direitos reais sobre um imóvel. Então, esse direito, ele é incorpóreo, eu não consigo encostar, tocar no usufruto, eu não consigo tocar numa hipoteca, mas, por força da lei, ele é denominado como bem imóvel. A segunda hipótese que é trazida aí diz respeito à sucessão aberta. Sucessão aberta, ela se inicia logo após aí o falecimento do decujus e que ele tenha deixado aí uma herança. A herança, ela é considerada um monte. Percebam isso, eu não estou falando aqui do patrimônio que porventura esse decujus, a pessoa falecida, tenha deixado. Porque enquanto não houver uma partilha determinando o que vai ser de cada herdeiro, não é possível falar então de meação, não é possível falar então de divisão, então eu tenho aqui um bem imóvel. Então, o monte da herança
isso considerando tanto os bens imóveis quanto bens móveis, todos eles reunidos, essa massa patrimonial, né, que é deixada aí pelo decujus, é denominada sucessão aberta e essa herança, ela é considerada um bem imóvel. Só para vocês aí deixarem bem registrados que os bens imóveis, como eles não podem, né, ser deslocados, transportados sem implicar na sua destruição, eles devem ser precedidos aí de certas formalidades. Então, toda vez que eu quiser transferir bens imóveis, significa que será necessário aí a elaboração de uma escritura pública e esse bem imóvel ele deve ser levado ao competente registro. Agora passamos a analisar aí as características dos bens móveis e as suas subclassificações. Os bens móveis são aqueles que podem ser transportados, movimentados, removidos de um ponto a outro, sem que isso o descaracterize e implique na sua destruição. Igual meu Smile aqui, eu posso movê-lo de um lado para o outro e isso não implicará na sua destruição. Ele permanecerá com todas as suas características materiais, físicas e jurídicas. Então, dentro dessa classificação que é estabelecida no artigo 82 do Código Civil, eu tenho aqueles bens móveis que eles se movem por sua própria natureza, que são os denominados semoventes. Os semoventes são os denominados animais. Os animais são aqueles que conseguem se deslocar de um lugar para o outro por sua própria força e sem implicar isso na sua descaracterização ou na destruição da sua matéria. O outro exemplo que nós temos aí de móveis por natureza são os móveis propriamente ditos. São os móveis aqueles propriamente ditos, aqueles que são transportados de um lugar para o outro, mas com o emprego de uma força alheia, um terceiro que tem que movimentar esse objeto. Ele não se move por sua própria força e nem perde também as suas características. Então, essas são as considerações com relação à natureza dos bens móveis. Temos também uma subclassificação que são os bens móveis por força da lei, que está prevista no artigo 83 do Código Civil. E dentro do Código Civil nós temos três hipóteses daquilo que são considerados bens móveis por força da lei. É preciso destacar que da mesma forma como os imóveis por determinação legal, aqui são bens também que em tese são incorpóreos, mas que é possível a sua dinamização em bens móveis, já que é uma ficção jurídica. O legislador assim determinou que eles fossem considerados como bens móveis. Um exemplo que nós temos aqui são as energias. A energia elétrica que está iluminando, que está ligando essa televisão, ela é considerada aí um bem móvel, por força da lei. Outro exemplo são os direitos reais sobre objetos móveis. Aqui o exemplo seria o penhor sobre uma determinada joia, por exemplo. A joia é um bem móvel, mas ela pode se servir de garantia aí, né, com relação a esses direitos reais. Também temos, por força legal, os direitos pessoais que tenham caráter patrimonial e suas ações correspondentes. Por exemplo, um direito pessoal, uma reparação de um dano. Isso é considerado um bem móvel, embora eu não possa tocar, embora eu não veja, mas significa que é considerado um bem móvel. Além disso, temos aí como uma subclassificação os bens móveis por antecipação. Isso é uma construção doutrinária e nos diz respeito daqueles bens que são incorporados ao solo, mas com uma nítida intenção de futuramente separá-los do solo e convertê-los em bens móveis. Exemplos disso não nos faltam. Por exemplo, né, quando a gente está indo aí em direção a Arcos, Lagoa da Prata, nós vimos várias plantações aí de eucalipto para corte. Essa árvore, ela está
presa a um solo. Enquanto ela estiver no solo, ela é considerada bem imóvel. Mas a partir do momento que ela é plantada para no futuro virar lenha, essa lenha vai ser considerada então um bem imóvel por antecipação. Ainda com relação aos bens móveis, é importante destacar que eles são transferidos e adquiridos mediante tradição. Isso significa que a propriedade é transferida de uma pessoa para outra com a mera entrega daquele bem móvel. Então, via de regra, não necessita de um registro específico.